Boa noite, na tela da TV Guarulhos, está começando o Debate Guarulhos com assistência técnica do Lucas Braga. Eu sou Geraldo Júnior, agradeço a sua audiência. No programa de hoje, as nossas convidadas, eu vou conversar com a Luísa Uoca, dirigente do Se Converge, e também com a Irina Araújo, presidente do Conselho Municipal de Políticas para Mulheres de Guarulhos e diretora da Saúde e Bem-Estar da Associação Comercial. O assunto hoje vai ferver. Vou começar com a Irene. Boa noite, Irene. Boa noite, Geraldo. Prazer ter você aqui. Prazer é meu. Obrigada Luísa, pelo convite. Boa noite. Boa noite. Agradeço o convite e a oportunidade de falar dessa pauta que é muito importante. Eu vou começar com a Luísa para falar de algo que vem acontecendo hoje de uma maneira mais, digamos, diária nos Estados Unidos. Onde a violência racial, a notícia, a pandemia ficou em segundo plano. E hoje, o presidente da República Americana pediu para os governadores tomarem conta dos seus estados. Mais de 70% dos estados americanos estão brigando pelo respeito ao ser humano. Luísa, como é que é o seu trabalho hoje nessa questão racial? Você que com certeza tem um conhecimento importante para a população. Qual a importância hoje do trabalho que você realiza? Olha, a importância do trabalho com relação a divergências, a falta do respeito às diferenças étnicas, raciais, ela é muito grande porque o Brasil, como você colocou a questão dos Estados Unidos, o Brasil é um país majoritariamente negro. Nos Estados Unidos já é uma coisa mais equilibrada. Porém, lá acontecem várias questões de violência, assim como no Brasil, ou até mesmo pior. Até algum pouco tempo atrás, pessoas eram enforcadas, baleadas, e aí ocorre o caso da violência policial, que também se reflete no Brasil, porém, lá eles têm um outro posicionamento. Eles têm o que, no meu entender, no Brasil, está faltando, que é se reconhecer enquanto pessoa negra e, ao mesmo tempo, se reconhecer enquanto pessoa digna de direitos como qualquer outro indivíduo. É isso que, para mim, ele tem faltado. Então, enquanto nos Estados Unidos um caso provoca toda aquela comoção, e nos últimos 15 dias nós tivemos aproximadamente, do meu conhecimento, 3 casos de violência policial que acabam não dando em nada. O policial, às vezes, ele é afastado, às vezes é investigado, não se acompanha o processo, não se sabe como finaliza tudo isso. Então, assim, no meu entender, é isso. Falta, historicamente, que se a pessoa se reconheça negro. Uhum. O Brasil, ele é muito negacionista em vários sentidos, e na questão do quesito raça-cor não é diferente. Agora, a criação do Conselho, a criação do Dia da Consciência Negra e a criação dos conselhos e a função, você acha que isso resolve, está resolvendo? Qual é a função desses conselhos? Olha, foi um divisor de águas, porque a partir da criação dos conselhos e a partir do dia, no caso do viés da cor, da etnia, a partir da criação do 20 de novembro, foi quando se começou a falar abertamente sobre o racismo, abertamente sobre a discriminação, sobre as consequências e também a fomentar políticas públicas que dessem conta dessa população. E aí é onde entra o conselho, que é uma questão essencial. Ele é paritário, meio a meio, poder público e sociedade, aonde nós, que somos o usuário, o povo, nós temos a responsabilidade de levar as demandas para dentro do conselho e, assim, de uma certa forma, demonstrar as nossas necessidades na rua enquanto povo, para que o poder público possa estar criando políticas públicas que deem conta das nossas especificidades. Legal, Luiz, ainda vamos conversar, que o programa está só começando, porque também essa semana tivemos uma matéria que saiu no Fantástico, questão da violência também no Brasil, nas escolas particulares, não é nem na escola estadual, escolas particulares que a gente vai abordar hoje. Deixa eu dar boa noite para Irene Araújo, presidente do Conselho Municipal de Política para Mulheres de Guarulhos. Olha como é longo o negócio. E diretora de Saúde e Bem-Estar da Associação Comercial. Quase que não terminava. Boa noite, Irene. Boa noite, Geraldo. Boa noite. Deixa eu me perguntar, hoje,
Qual a importância hoje do Conselho nesse momento de pandemia, onde a violência contra a mulher vem crescendo e é preocupante, as autoridades precisam fazer alguma coisa? Qual o trabalho que vocês estão fazendo lá dentro do Conselho? Então, Geraldo, a pandemia veio num momento que acabou parando um pouco, né, as atividades de todos os segmentos, enfim. Nós, ali no Conselho, nós estávamos com projetos, grandes projetos, inclusive um projeto em parceria que a gente tinha acabado de divulgar, um projeto em parceria com o SEBRAE de capacitação empresarial para mulheres, para geração de rendas. E tudo isso agora está um pouco suspenso, né? Lógico que nós pretendemos ainda colocar em prática agora, com o término da quarentena, enfim, quando nós pudermos retomar as atividades presenciais. Então, todas as atividades que estavam propostas para esse momento paralisaram e nós, então, ficamos voltadas para as atividades em grupo, né? Em grupo em rede social, em grupo no WhatsApp, e a principal... Infelizmente, a principal pauta que a gente vem tratando no grupo é essa questão da violência doméstica contra a mulher, que os índices mostram que aumentou bastante em razão do isolamento, né, do distanciamento social. Agora, Helene, a semana passada eu conversei a respeito desse tema com um especialista, um advogado criminalista, e há uma preocupação da sociedade e da família quando a mulher ela fica à mercê do homem, ou seja, aquela mulher que não tem uma atividade, ela é apenas dona de casa. Esse perfil é que sofre mais nesse momento? Ela também, né? Porque ela, enquanto dona de casa, ela está lá, mas ela já tem esse convívio doméstico, esse convívio familiar, na vida dela já é uma constante. Enquanto que as mulheres que estão fora todos os dias, que saem para suas atividades de trabalho, né, suas atividades profissionais, nesse momento ela se encontra em tempo integral dentro de casa. Então, podemos dizer em tempo integral junto ao lado do agressor. Quando ela está quando nós estamos num momento de atividade normal, se ela sofre uma agressão, ela sai durante o dia, ela vai para o trabalho, ela convive com outras pessoas e ela pode, inclusive, conversar a respeito do que ela tem vivido com outras pessoas. E nesse momento ela se encontra o tempo todo ao lado do agressor. Muitas vezes ela tem dificuldade até para se expressar, ela tem dificuldade até para pedir ajuda, porque ele acompanha os movimentos dela o dia todo. Você tem esse projeto que você iniciou falando, você trouxe ele, você tem alguma que ia ser colocado em prática, que agora pela pandemia não vai ser, você tem ele aí para falar com a gente? Eu posso falar sobre o projeto, é o programa 1000 Mulheres do SEBRAE, é um programa que capacita mulheres para o empreendedorismo feminino. Uhum. Então, o SEBRAE pretende ir até os bairros, ir até as mulheres, porque muitas vezes elas têm dificuldades em vir. Por exemplo, se nós determinássemos um local específico, ou a própria sede do SEBRAE, ou a sede da CE, ou um equipamento público que poderia ser disponibilizado para isso, muitas mulheres têm dificuldade de vir até esse local, dificuldade de locomoção. Então, uma das grandes sacadas, eu acredito, desse projeto do SEBRAE é que eles vão até essas mulheres. Então, nós pretendemos ter parcerias que nós chamamos e o SEBRAE chama assim, denominou assim, como padrinhos. Podem ser ONGs, podem ser igrejas, estabelecimento comercial. São os padrinhos que vão disponibilizar o espaço em determinados bairros para que essas mulheres possam ir até lá e receber esses ensinamentos em relação ao empreendedorismo. O que é sabido, e esse projeto já houve o projeto piloto em São Paulo, que já capacitou mulheres, e agora ele vem para outras regiões, e Guarulhos é uma região contemplada com esse projeto. O que já se sabe é que muitas mulheres, elas têm habilidades, né?
Tem mulher que tem habilidade com... Olha, eu faço bolo muito bem, eu cozinho muito bem, eu tenho habilidade para cuidar de crianças, enfim, fazer unhas. E elas podem transformar isso numa geração de renda. Ela pode transformar esta habilidade em geração de renda. Muitas das vezes nem elas sabem disso. Então esse projeto vem para trazer essa consciência para elas. Estou conversando com a Nina Araújo, a Luísa, o Oca. Tá certo? É isso mesmo, Olha, o Oca. Vou ganhar 10 da professor. Lucas Braga, vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta falando de violência contra a mulher. É importante fazer essa discussão porque é um alerta para a sociedade e também com relação à falta de respeito à mulher negra na sociedade. 1h30, voltamos já. Sejam bem-vindos mais uma vez na Bairralk. Devido à epidemia de coronavírus, estamos levando a mercadoria até você. Ligue no 34350094 e você vai ser atendido na sua casa. Dá uma olhada, Blazer 199. Vem comigo que você ganha e passa de ano. Dá uma olhada, camisa, terno, camisa manga curta, grande promoção. Dá uma olhada, camiseta R$19,99. Isso é só aqui na Bairralk. Timóteo Penteado 3142. Eu levo a mercadoria até a sua casa. Dá uma olhada nessas camisas manga curta. Camisa manga curta, tamanho 1, tamanho 2, tamanho 7, tamanho 8, R$69,99. E dá uma olhada, o atendimento aqui é com álcool gel e máscara. Mas se você precisar, enquanto tiver essa epidemia, eu levo a mercadoria até você. Dá uma olhada que grandes opções nós temos na loja para te oferecer na sua casa. Isso é só na Bairralk da Timóteo Penteado, 3142. Estamos de volta com o Debate Guarulhos, com essas mulheres especiais, a Helena Araújo e a Luísa, falando da importância de se discutir a violência contra a mulher. E ontem no Fantástico saiu uma matéria, eu acompanhei e fiquei muito triste. E assim como você em casa, do linchamento virtual de uma jovem negra. Luísa, a violência não se dá só na parte física, mas também o linchamento virtual, esse é um dos piores. Olha, o linchamento virtual, ele vem muito da ignorância do usuário da rede. Ele considera que ali é um território sem lei. Então, lá eu posso depredar o que há de mais valioso na vida do indivíduo. No caso dessa menina, especificamente, ela estuda numa escola onde a maioria dos alunos são brancos. E entre os comentários, havia alunos que se diziam proprietários dela e oferecendo para que ela fosse vendida, botando preço por quanto eu vendo essa menina. E aí você se depara com a consequência da construção histórica do racismo. Quando saiu a Lei Áurea, que para mim é um dos maiores engodos na questão étnica, em 1888 foi lá assinada a Lei Áurea, uma lei que tem 2 parágrafos. Não houve planejamento pré-abolição, não houve construção de políticas públicas pós-abolição. Então, ali começa uma das maiores violências, e nós estamos aí com 132 anos dessa violência se repetindo. Esse 14 de maio, que ainda não acabou, e ele se reflete, não tem como negar que ele se reflete, porque mesmo criando as políticas públicas, mesmo criando o Dia da Consciência Negra, que foi lá em 2003, aonde foi criada também a lei que deveria, mas na prática não obriga, o professor, a rede do Estado de ensino, ensinar a história afro-brasileira nas escolas. E nós encontramos todo tipo de impedimento, nós encontramos... A discriminação. De um modo geral. A escola onde professores simplesmente são cerceados de ensinar a cultura afro-brasileira por questões raciais, por conta dos coordenadores, por questão religiosa, por conta de pessoas que deveriam simplesmente dar continuidade ao pressuposto do Estado laico. O negro tem uma história, e essa história ela não pode ser apagada, por mais que se brigue para que isso ocorra, cabe a nós brigar para que haja realmente a prática da construção, da reconstrução da história do afro-brasileiro. Estou conversando com a Luísa, estamos debatendo a questão do linchamento virtual.
Ô Irene Araújo, conselheira municipal de política para as mulheres da Associação Comercial, como é que você avalia? Porque a violência contra a mulher não é só a parte física, né? Mas o linchamento virtual também é desagradável, porque envolve a discriminação, a questão emocional da mulher, que também é muito frágil nesse momento. Exatamente. É um dos temas, inclusive, que a gente tem conversado sobre a saúde emocional das mulheres. Principalmente em tempo de pandemia, sabe, Geraldo? Porque quando nós estamos na pandemia, as mulheres têm, e todas as pessoas, não só as mulheres, nós temos algumas válvulas de escape, né? Nós não precisamos ficar o tempo todo convivendo com aquela coisa que não nos faz bem. E agora, com a questão do distanciamento social, a própria mídia, né, que foi o caso as próprias redes sociais, que foi o caso dessa questão aí que foi noticiado no Fantástico, ela traz isso pra gente, ela traz muito próximo e não nos faz bem emocionalmente falando. Ficar convivendo com isso e pensando nisso o tempo todo, né? Você acredita que hoje a sociedade, acompanhando isso todos os dias, né, não haja por parte das autoridades colocar a lei em prática, porque não é só o linchamento virtual, não é só o linchamento agressivo, físico, mas a discriminação racial é algo também muito grave, Irene, hoje na sociedade. Por mais que tenha diminuído, mas existe. E quando se torna de adolescentes, jovens, porque ontem a matéria é que uma jovem devia ter seus 15, 16 anos. Como é que fica o emocional dessa pessoa? Exatamente, Geraldo. A gente pode imaginar, né? A dificuldade que as pessoas têm em absorver isso. Isso vai ser, é traumatizante. É uma coisa que vai marcar a pessoa. Hoje mesmo eu estava vendo algumas manifestações de alguns atletas, de algumas personalidades com relação à questão da situação que os Estados Unidos vem vivendo por conta da morte daquela pessoa, daquele senhor, e foi colocado Lewis Hamilton postou um vídeo de uma garotinha negra. É muito emocionante, ela está muito emocionada e ela está dizendo, né, que a condição, que todos somos iguais, que todos somos seres humanos e que todos precisamos de respeito. Sim. Eu até me arrepio só de falar e de lembrar, porque realmente é uma questão delicada e infelizmente nos tempos de hoje a gente ainda tem que ouvir isso e conviver com isso. Eu acho que o respeito é algo que está ficando cada vez mais escasso na sociedade. Quando você respeita alguém, você tem um respeito de volta. A sociedade precisa repensar e fazer uma avaliação, porque somos filhos de Deus, né? Eu acho que a partir do momento que há uma discriminação, seja qual for a sua raça, o seu clero, mas não deveria existir. Né? Não deveria existir. Eu repudio isso com veemência, porque é lamentável, no atual século que estamos, ainda ouvir, tomar conhecimento do que aconteceu nos Estados Unidos, que está parando o pai. O que está parando lá não é a pandemia, não. O que está parando lá foi um negro que foi paralisado, morreu asfixiado, né? Aqui no Brasil, existe um movimento negro atuante, uma jovem negra foi discriminada na rede social, um linchamento virtual. É lamentável e muito triste, né? Eu creio que é chegado o momento de haver união na sociedade para discutir isso de uma forma objetiva, transparente, chamar todo mundo para discutir. Aí eu volto a conversar com a Luísa, porque o constrangimento é um dissabor, Luísa, muito grande. E isso vem acontecendo até quando você toma conhecimento
de o negro fazendo ou enviando um currículo para uma determinada empresa e chegando lá, você toma conhecimento que o seu currículo não foi aprovado e muitos nem falam o motivo. Mas você sabe que no interior é devido à cor. Já chegou ao seu conhecimento esse tipo de reclamação? Já passei por isso. Já passei por isso e conheço várias pessoas que passaram. Até bem pouco tempo atrás, os currículos eles tinham obrigatoriamente que ser enviados com foto. E muita gente não entendia qual era o porquê dessa foto, porque afinal o currículo ele é um norteador do profissional que você é. E sendo um bom profissional, é o que basta, ou o que deveria bastar. E até bem pouco tempo atrás, alguns ramos de comércio, ramos de cosmético, eles não contratavam pessoas negras, porque eles não reconheciam o negro como consumidor. Então, se eu não tenho um consumidor com esse perfil... Que absurdo. Isso é fato. Eu não tenho que contratar um consumidor com esse perfil. Eu não tenho que contratar um funcionário com esse perfil. Fui em um local, que agora não vem ao caso dizer, e profissionalmente eu estava apta, fiz todo o processo, e o último nível era tratar diretamente com a gerente, aonde me foi dito que eu não teria perfil para exercer a atividade, mesmo tendo em mão uma avaliação com 95% de aproveitamento. É muito grave isso. E isso é uma coisa assim, a gente ressignifica, se reestrutura e faz a coisa seguir, mas não é uma coisa fácil de se viver, conheço várias pessoas que viveram. Daí eu volto àquela questão da política pública, porque sem a política pública e sem as condições de gerar renda e condições de evolução intelectual e financeira para esta população, que é dita minoria, embora não seja, nós não teríamos condições de ser consumidor de certas marcas, como hoje somos, e assim, em contrapartida, nos ver representados, porque agora eles são obrigados a ter alguém da nossa etnia, porque nós precisamos nos ver representados. E isso para você ver a importância da política pública na questão do negro, e não só do negro, mas das demais minorias, ditas minorias dentro do país. Estou conversando hoje, o debate está super interessante com a Irene Araújo, que é da Associação Comercial, e a Luísa, que é dirigente do Se Converte. Olha, estou recebendo aqui uma informação que a Prefeitura de Guarulhos, atendendo a antiga reivindicação do Sindicato dos Servidores, o prefeito Guti e o secretário de governo americano anunciaram, juntamente com o presidente do Sindicato dos Servidores, a redução no desconto do Vale Refeição, que era de 30%, agora há uma variação de 1% a 20%. Portanto, é uma boa notícia para o servidor na cidade de Guarulhos. Gente, eu vou fazer mais um intervalo, eu volto em 1 minuto e 30 com esse debate Guarulhos na tela da TV Guarulhos. Sejam bem-vindos mais uma vez na Bairralk. Devido à epidemia de coronavírus, estamos levando a mercadoria até você. Ligue no 3435-0094 e você vai ser atendido na sua casa. Dá uma olhada, Blazer 199, vem comigo que você ganha e passa de ano. Dá uma olhada, camisa, terno, camisa manga curta, grande promoção. Dá uma olhada, camiseta R$19,99. Isso é só aqui na Bairralk. Timóteo Penteado 3142. Eu levo a mercadoria até a sua casa. Dá uma olhada nessas camisas manga curta. Camisa manga curta, tamanho 1, tamanho 2, tamanho 7, tamanho 8, R$69,99. E dá uma olhada, o atendimento aqui é com álcool gel e máscara. Mas se você precisar, enquanto tiver essa epidemia, eu levo a mercadoria até você. Dá uma olhada que grandes opções nós temos na loja para te oferecer na sua casa. Isso é só na Bairralk da Timóteo Penteado, 3142. Estamos de volta com o debate Guarulhos, você que está acompanhando no Facebook do Guarulhos em Destaque, a nossa página na internet, que ultrapassou 110 mil visualizações, o nosso portal guarulhosemdestaque.com.br. Apenas 1 ano de vida. Estamos no debate Guarulhos com
a Irene Araújo, presidente do Conselho Municipal da Política para as Mulheres, e a Luísa Uoca, dirigente do Se Converte. Estou acertando o nome aí, Luísa? Tá. Meu Deus. É uma luta, né? É uma luta. Não é toda hora, Lucas Braga, que você tem que pronunciar isso aqui. Estou aprendendo. Agora, gente, esta pandemia no Brasil tem deixado, evidentemente, que todos com a mesma preocupação do emprego. E a diferença agora é o gestor público. Eu vi essa semana várias matérias na CNN a respeito de cidades que ficaram 60 dias, como Manaus, e agora está reabrindo de forma escalonada. A questão do emprego hoje, que vem crescendo no Brasil, já estava terrível, ficou pior ainda, né? Com o comércio fechando, com muitos CNPJs fechados. Hoje eu recebi informação de mais de 600 mil CNPJs fechados. Aí eu pergunto para a Irene, que é conselheira municipal da Política para as Mulheres, e trabalha numa entidade de classe. Irene, o que fazer nesta pandemia? O comércio, a mulher que tem seu comércio, já está se reinventando para sobreviver? Sem dúvida nenhuma, né, Geraldo? Esse é um momento difícil para todos, né? Enfim, para mulheres, para homens. É um grande desafio, eu enxergo como um grande desafio para os dirigentes. Você citou os dirigentes. Então é um momento realmente que se tornou um grande desafio, porque são dois temas muito relevantes, saúde e economia. Então ele tem que tratar e ele tem que definir ele não tem que colocar como uma prioridade, mas ele tem que entender o momento para lidar com a questão de não haver o contágio, né? De haver o isolamento social, mas de qualquer forma também a questão da economia, onde pessoas estão perdendo seus empregos, CNPJs estão sendo fechados. Então realmente é uma situação muito delicada. A mulher, sem dúvida nenhuma, tem se reinventado sim, tem trabalhado em home office, quem trabalha com alimentação está fazendo entregas, e as pessoas têm que a palavra é exatamente essa, as pessoas têm que se reinventar sim para sobreviver a esse momento que nós estamos passando. É um momento histórico, mas é um momento difícil, complicado, a gente sabe que vai passar, a gente torce, tem fé em Deus que vai passar rápido e a gente vai conseguir voltar para as nossas atividades normais o quanto antes. Uma distância que só aumenta, minha querida Luísa. Esse momento de pandemia, é notório que nós falamos aqui, vou repetir, a discriminação racial é algo que acontece em todas as sociedades. E nesse momento de pandemia, nesse retorno, algumas cidades estão retornando no estado de São Paulo, você percebeu algum tipo de movimento discriminatório nesse momento de pandemia? Olha, o racismo, de um modo geral, ele é constante. Ele é constante. Ele não parou? Não, nunca. Ele mudou as armas e as ferramentas. Então, aquela pessoa que ela apontava o negro, o afrodescendente na rua, hoje ela faz o linchamento virtual. Mas a psicopatia desse doente, ela sempre vai achar uns meios, principalmente quando ela é validada. Ela é validada por discursos de lideranças que minimizam a questão do preconceito racial. Como a semana passada eu soube que o presidente da Fundação Palmares, ele criou, ou está por criar, um selo antirracista para, digamos assim, ofertar às pessoas que forem acusadas de racismo. E aí eu me pergunto, ele deveria estar pautando as políticas públicas em nossa defesa? Não, não é todo negro que taxa qualquer branco de racista, isso não existe. Só que a função dele lá não é essa. Então a gente fica meio sem saber de que lado que ele está, desconstruindo a questão do processo de escravagismo no Brasil, afirmando que o negro no Brasil ele se privilegiou do processo de sequestro e escravização, porque hoje nós vivemos muito melhor aqui
do que se estivéssemos em África. O que também deixa claro que ele não conhece a África. Existem vários países, várias cidades maravilhosas. Nem tudo no continente africano é fome e peste. E aí a gente fica confuso, porque como um líder delega uma pasta tão importante para o povo brasileiro, para alguém que é negacionista, para alguém que insiste dizer que apesar de sermos mais de 50% da população, nós temos que agradecer todos os maus tratos, os sequestros, enfim. É absurdo. Gente, 265 milhões vão passar fome no mundo em 2020. O dobro total do ano passado. O que eu quero dizer é que a fome, muitas vezes, ou na maioria das vezes, não está tendo a discussão que hoje tem a pandemia, Irene. Em 2000, 8 milhões, estou falando de 20 anos atrás, de crianças não completavam 2 anos, morriam de fome. E hoje a história piorou. Será que agora, em momento de pandemia, Irene, Luísa, as autoridades constituídas, elas estão preocupadas em encontrar soluções para discutir políticas públicas ou não? Quem começa? Fica à vontade. Essa é difícil, né, Lu? Começa com você, Irene. Realmente é uma grande dificuldade, né? Eu acho que a sociedade civil tem se mobilizado bastante nessa questão. A sociedade civil tem feito campanhas e arrecadado alimentos, e a gente tem acompanhado, né? Nós mesmos, na CE, temos uma campanha de arrecadação de alimentos por conta da Diretoria de Promoção Social, tem feito campanha, nós estamos engajados, né, juntamente com alguns supermercados que disponibilizam espaço para que a gente possa fazer essa arrecadação, e são várias entidades que estão inscritas e a CE tem feito a parte dela. A gente sabe que algumas empresas também têm feito, a gente acompanha, o Jornal Nacional tem feito a divulgação de muitas empresas que estão investindo nessa questão de minimizar o sofrimento, a fome e as necessidades que essas famílias vêm passando por conta da pandemia, que infelizmente só se agravou mesmo. Já existia, a questão da fome já existia, a questão de famílias viverem em situação de miséria, lamentavelmente a gente sabe que já existiam, mas só se agravou, piorou bastante. E se espera, claro, do poder público que façam cada vez mais investimentos para que a população não passe essas necessidades, e existe esse complemento também da sociedade civil. Irene, qual é a sua opinião? Hoje, eu já ouvi algumas pessoas, eu não quero acreditar que seja verdade, seja apenas uma brincadeira, mas já ouvi em roda de amigos alguém comentar: olha, esse Bolsa Família tem mulheres que ficam grávidas todo ano para receber mais Bolsa Família. Será que isso é verdade? Para receber mais Bolsa Família? Será que é verdade isso? Entra para a lista dos absurdos, né? Qual o valor de um Bolsa Família? Um Bolsa Família para uma criança, hoje eu não tenho estimativa de valor, porque eu já tenho uma filha adulta que é única. Mas eu tiro um cálculo assim por baixo. Um pacote de fralda, quanto custa? Quanto custa um pacote de leite? Será que essa Bolsa Família, ela dá conta de sustentar uma única criança por um mês? Você sabe por que eu abri essa discussão? Vou dizer por quê. Porque hoje, você vai nos bairros mais afastados do centro, de todas as cidades, as famílias que moram nas regiões mais afastadas, muitas não têm acesso à informação, muitas não têm acesso à educação, porque a criança lá começa a trabalhar com 5 anos, 4 anos de idade. Não fica... Cara, essa é a verdade. Tá? Nos bairros mais afastados, não estou discriminando. É uma informação, se você acessar o Google e ver no Ibope, você vai ver lá que nos bairros dos grandes centros, essa é a realidade. Que a criança começa a trabalhar muito mais cedo, que é
ele se torna mais um ajudante da família. Eu pergunto para você, quando a gente fala da fome, é uma discussão muito grande, mas preocupante. Você acha que hoje a palavra planejamento familiar depende do nível cultural? Com certeza, porque existe na periferia um público que desconhece que tem acesso a essa política pública, que o planejamento familiar, no meu entender, é uma política pública. A mulher, ela faz acompanhamento, ela vai ao posto de saúde, ela tem todo um controle para um pré-natal, para uma laqueadura, para tudo que diz respeito ao planejamento da família dela. Na periferia, isso dificilmente ocorre. Muitas mulheres não conhecem, outras, por não ter uma certa formação, uma escolaridade, têm acanhamento em procurar um médico. A gente vive num momento que a pandemia, ela ressaltou tudo isso. Ela deixou a olho nu que as pessoas fingiam não ver. Hoje, por exemplo, você vê uma mãe de família que ela tem que escolher. Ou ela vai para o posto de saúde, passa o dia no posto esperando uma consulta, ou ela vai fazer a faxina dela e ganha o dia para os filhos ter o que comer. Então, a falta do planejamento, ela também esbarra numa questão muito mais complexa. Porque ela tem que escolher entre ir no posto e planejar e perder um dia de trabalho ou até mesmo trabalho. Porque tem essa também. Ela vai faltar o dia, será que ela vai ter esse emprego amanhã? Interessante. Qual é você concorda com a Luísa nessa questão que na periferia a mulher, a família mais humilde não chega para ela essa informação? Irene? Sim, até onde eu tenho conhecimento, sim. Eu acho que poderia ser, talvez, eu também não tenho grande conhecimento sobre isso, sobre como é feita a divulgação dos equipamentos públicos que oferecem um tipo de orientação sobre o planejamento familiar. Eu sei que existe distribuição de pílulas anticoncepcionais, existe distribuição de preservativos, existe sim orientação, até mesmo nas consultas com os médicos que atendem, eles orientam quanto à questão do planejamento familiar. Mas o acesso, ele acho que dificulta um pouco em razão exatamente do que a Luísa falou. Às vezes um pouco de acanhamento, às vezes é uma questão cultural mesmo, para que a pessoa possa procurar esse acesso, esses recursos e buscar essa pílula ou esse preservativo que está disponível. Estou conversando com a Irene Araújo e com a Luísa. Eu vou fazer um intervalo de 1h30, daqui a pouco a gente volta com o Debate Guarulhos na tela da TV Guarulhos. Sejam bem-vindos mais uma vez na Bairralk. Devido à epidemia de coronavírus, estamos levando a mercadoria até você. Ligue no 34350094 e você vai ser atendido na sua casa. Dá uma olhada, Blazer 199, vem comigo que você ganha e passa de ano. Dá uma olhada, camisa, terno, camisa manga curta, grande promoção. Dá uma olhada, camiseta R$19,99. Isso é só aqui na Bairralk. Timóteo Penteado 3142. Eu levo a mercadoria até a sua casa. Dá uma olhada nessas camisas manga curta. Camisa manga curta, tamanho 1, tamanho 2, tamanho 7, tamanho 8, R$ 69,99. E dá uma olhada, o atendimento aqui é com álcool gel e máscara. Mas se você precisar, enquanto tiver essa epidemia, eu levo a mercadoria até você. Dá uma olhada que grandes opções nós temos na loja para te oferecer na sua casa. Isso é só na Bairralk da Timóteo Penteado, 3142. Estamos de volta com o Debate Guarulhos, conversando com essas mulheres nota 10 que fazem a diferença nessa discussão. Você que não acompanhou o programa, convido você, não sei se pode colocar aí, Lucas, o nosso endereço no YouTube, Geraldo JR da TV, todos os programas, você encontra no meu endereço no YouTube, tá vendo aí? Geraldo JR da TV, tá lá, todos os programas do mês de maio, né, estão lá. E também, todos os dias, após você acompanhar o programa no meu Facebook, na TV Guarulhos, fica disponível no YouTube. Irene, evidentemente, nós começamos o programa de hoje falando da violência doméstica contra a mulher.
E quais são os locais onde as mulheres poderão buscar ajuda? Geraldo, eu quero aproveitar o espaço aqui exatamente para divulgar esses equipamentos públicos que nós temos. São casas de acolhimento, onde as mulheres podem buscar ajuda, mulheres em situação de vulnerabilidade. Eu quero deixar um recado também aqui para as mulheres, em nome do Conselho Municipal de Política para as Mulheres, dizer que elas não se sintam sós, que existem muitos programas de acolhimento e existem muita gente para ajudar. E que ela busque apoio com um familiar, com uma amiga, com uma vizinha, e que se ela não conseguir falar abertamente sobre o que está acontecendo, porque muitas vezes o agressor está ao lado dela em tempo integral e ela não consegue nem expressar o que está acontecendo, que ela tente combinar códigos, que ela fale, por exemplo, que amiga, eu quero te passar uma receita, e a amiga já vai saber do que se trata. E que ela não vai, eu também quero deixar o recado que ela não vai viver nessa situação para sempre, que vai ter solução. E as casas que eu quero divulgar de acolhimento aqui na nossa cidade... Pode pegar a colinha. Eu tenho... É só para passar o endereço, Pode que é a pegar. Casa das Rosas Margaridas e Betes, que é o Centro de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência Doméstica. Fica na rua Paulo José Bazzani, 47, no Macedo. Atende de segunda a sexta, das 7 às 19 horas. Aqui em Guarulhos, nós também temos a Delegacia de Defesa da Mulher. A delegacia fica na rua Itaverava 48, na Vila dos Camargos, é ali próximo ao Macedo também. E também atende de segunda a sexta, das 8 às 17. Além disso, pode-se procurar ajuda no 180, que é o telefone da Guarda Municipal, e que vai prestar esse tipo de atendimento quando houver essa necessidade. Muito bom, tá vendo os endereços aí, importante você fazer esse... Qual o telefone? Repete, né? É 180? 180. 180 é o para buscar ajuda no momento de necessidade da violência. Legal. Agora, minha querida Luísa, está sendo criado o núcleo sindical, é isso? Na verdade, já foi criado um núcleo sindical cidadão que está angariando mantimentos. Na verdade, comida, álcool gel, até no caso roupas, porque também está em parceria com a campanha do agasalho. E estamos recebendo e montando cestas básicas. Desse núcleo sindical cidadão faz parte os condutores de Guarulhos, o Sind Saúde, a FUSE, entre outros. E o endereço que eu tenho agora de cabeça para lhe passar é Rua Jaiminho 215, que fica ali no centro de Guarulhos, próximo à Praça dos Estudantes. Olha, quero parabenizar você pela sua coragem, pela sua determinação de levantar essa bandeira, né, contra o linchamento virtual, contra a discriminação, e vai ficar aqui sempre aberto esse canal de comunicação, porque quando houver uma denúncia, nós vamos dizer o nome desta pessoa. É inadmissível. Não aceite qualquer tipo de discriminação, seja ela racial ou não, porque isso é crime. Eu queria de verdade parabenizar, dizer da coragem que você tem como mulher negra de falar de maneira transparente e clara daquilo que você passou, que é a sua história. Parabéns e as nossas considerações no seu encerramento. Olha, eu agradeço o espaço. A luta pelo respeito à diversidade, ela vem de longa data e ainda falta muito que se caminhar. Enquanto mulher negra, eu digo aqui para você, mulher negra, não se cale diante da violência. 180, denuncie. E mais uma vez agradeço o espaço e quero deixar aqui um dizer: todas as vidas negras importam. Todas as vidas importam, sim, mas todas as vidas negras importam. Obrigado, parabéns. A Luísa, olha, papo super agradável. Quero agradecer agora também a Irene Araújo, que vai fazer as suas considerações finais, e parabenizar pela iniciativa. Afinal de contas, você fazer parte de uma associação não é algo fácil, né? De levantar uma bandeira e trabalhar. E essas mulheres fazem a diferença. Irene, muitíssimo obrigado, minha amiga. Bem, Geraldo, eu quero agradecer o espaço, quero dizer que conto com a sua parceria.
porque o nosso conselho, o Conselho de Políticas para Mulheres, nós estamos iniciando essa gestão praticamente, né? Nós estávamos na segunda reunião quando iniciou a questão do isolamento, da quarentena, mas nós temos muitos projetos, a gente quer colocar em prática esses projetos, então contamos com a sua parceria e para que possa sempre ser divulgado. E dizer às mulheres que o Conselho existe e está à disposição para auxiliá-las nas suas necessidades. Obrigado, Irina Araújo. Obrigado, Irina. Obrigado, Luísa. No programa de hoje foi um debate super interessante com essas duas mulheres que fazem a diferença. Com assistência técnica do Lucas Braga. Eu sou Geraldo Júnior. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Amanhã, nesse Bate-Canal, às 20 horas, de segunda a sexta, sempre uma notícia com responsabilidade. Boa noite.